Existe um exercício emocional que eu considero fundamental para quem quer crescer, para quem quer mudar de vida, para quem quer ter aquilo que propagou-se como quero ter qualidade de vida, que é saber mergulhar para dentro de si, para você entender como você está, qual é o seu momento, qual é a realidade de vida que você está enfrentando e ao mesmo tempo construindo. O Freud falou isso na percepção emocional. Ele disse assim: olhe para dentro, para as suas profundezas. Aprenda primeiro a se conhecer. Ou seja, você quer ser uma pessoa diferente, você não tem que ficar olhando primeiro para os outros. Você olha primeiro para você se conhecer. Aí você mergulha dentro de você. E o rei Davi falou a mesma coisa, mas na percepção espiritual. Salmo 139. Investiga minha vida, ó Deus, descobre tudo ao meu respeito, interroga-me, testa-me, e assim terás uma ideia clara de quem eu sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada, e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Os dois estão falando a mesma coisa com mundos, percepções e linguagens diferentes, mas o exercício é muito semelhante. É eu ter coragem de me enfrentar, de saber quem eu sou para eu poder enfrentar a vida. É eu ter coragem de olhar para os meus lados mais sombrios, ter coragem de abrir algumas gavetas que há muito tempo eu fechei, até porque eu não quero lidar com as coisas que estão ali dentro. E eu gosto sempre de dizer, fechar algumas gavetas e não lidar com elas por um tempo, tudo bem. O que você não pode é passar a vida fugindo dessa gaveta. É passar a vida não querendo abrir algumas coisas, porque talvez a tua salvação, o teu alívio, a tua mudança de vida, a tua esperança esteja exatamente nessa portinha que você não está querendo abrir. Existem duas coisas que a gente precisa trabalhar muito no nosso dia a dia e que elas são extremamente difíceis. Algumas pessoas vão ter dificuldade de fazer as duas coisas, algumas pessoas com uma, outras pessoas com outra. Porque o que nós precisamos ter na nossa vida para mudar o nosso dia a dia e a nossa percepção com a vida? Duas coisinhas que talvez você já escutou muito, pelo menos uma eu sei que você já escutou. Você precisa trabalhar a sua autoestima e a sua autocrítica. Essas duas posturas emocionais, elas precisam existir em nós, mas nunca isoladas, nunca sozinha. Ninguém pode ter só autoestima e ninguém pode ter só autocrítica. Por quê? Porque autoestima sem autocrítica, você corre o risco de se tornar uma pessoa insuportável. Porque com a autoestima, o que você vai fazer? Você vai trabalhar as suas virtudes. Aquilo em que você já é boa, aquilo que você é bom, aquilo que você diz, não, isso aqui é uma área da vida que eu dou conta e eu sei muito bem fazer. E você vai trabalhando então a sua autoestima e uma hora você pode se perder dentro da sua arrogância, porque ela pode virar arrogância. Então você não pode ter só autoestima. Assim como você não pode ter só autocrítica. Por quê? Porque você pode correr o risco de se detonar. Porque ao invés de olhar suas virtudes, você vai olhar seus defeitos, suas vulnerabilidades, suas inadequações. E aí você vai alimentando. Mas eu não consigo, eu não dou conta, eu sou inábil, eu sou frágil, eu não consigo. E aí você vai entrar num processo de, em vez de autocrítica, você cai na autodestruição. Então o que nós temos que ter? As duas coisas. Elas precisam ficar conversando a vida toda. A minha autoestima, porque eu preciso trabalhar isso, porque todo mundo tem que trabalhar a autoestima, porque todo mundo tem virtudes, todo mundo tem suas belezas. Assim como eu preciso trabalhar a minha autocrítica, porque todo mundo tem os seus defeitos, as suas características mais danosas, inclusive para os outros, e a gente precisa aceitar isso, enfrentar isso e trabalhar isso dentro da gente. Então é um exercício muito importante e ele é espiritual. Isso é Davi que nos ensina. E entre outros textos da Bíblia que vão dizer, olhe para dentro de você e aprenda a lidar com a complexidade do seu mundo interno. Porque de fato esse universo aqui
que dentro de mim tem um universo de coisas, de sentimentos, de dores, de traumas, de feridas, de alegrias, de conquistas, de sucessos, de realizações, e eu preciso ficar a vida toda surfando nessas ondas, aprendendo a me distribuir para que eu não caia na arrogância e para que eu não me destrua. Porque esse não é o projeto de uma espiritualidade viva, mas sim de que, conversando, colocando tudo isso para conversar, eu seja uma pessoa cada vez mais bonita, uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus, porque esse é o nosso grande alvo. Como você se vê? Como você se vê? Como que você se definiria hoje? Quais são as percepções que você tem a seu respeito? E eu sei que são perguntas que para algumas pessoas essa pergunta pode ser incômoda, porque talvez você tenha uma percepção negativa de si. E ficar de frente com uma pergunta tão simples pode ser algo extremamente pesado. E repito, eu acredito que a espiritualidade que nós como comunidade estamos construindo, ela tem que fazer essa pergunta, e caso a sua resposta seja dolorida, essa espiritualidade quer ajudar você a mudar a resposta, a você se tornar inclusive outra pessoa, para daqui a um tempo você poder fazer essa mesma pergunta e dar uma nova resposta, porque você conseguiu mudar o seu comportamento, ou você conseguiu mudar a percepção que você tinha de você mesmo. Aqui entra a autoestima, é você saber se valorizar para responder isso. E aqui entra a autocrítica, é você saber se perceber para poder responder essa pergunta da melhor maneira possível. E eu preciso responder, sabe por quê? Porque geralmente a nossa autodefinição é definida pelos outros. A frase ela está de alguma maneira errada, né? Porque se a autodefinição ela é minha. Mas não, na construção da vida, a gente pega uma definição de nós mesmos que não foi a gente que construiu, foram os outros. A gente só foi absorvendo aquilo que foram falando da gente, foi falando, e uma hora eu me torno o quê? Aquilo que as pessoas disseram que eu sou. Principalmente no âmbito mais negativo, porque a gente sempre dá uma forcinha para as coisas mais negativas. Você cresceu ouvindo coisas talvez pesadas na história da tua vida, sentenças de que você não tem valor, de que você não serve para nada, de que você é fruto de uma transe irresponsável, de que você veio errada para o mundo, e você absorve isso e você aceita aquilo como a tua resposta. Aí eu pergunto para você, como você se vê? Eu me vejo uma pessoa que nunca dei certo na vida. E aí de repente você tem um monte de coisas legais que você já realizou na vida, mas a frase é o quê? Fruto de um pai insensível que foi embora, mas define você até hoje. Então não importa mais como esse pai te vê, a pergunta é como você se vê. O que você tem a dizer a seu respeito? Mas é que eu me vejo porque cresci numa casa, nós éramos muitos e ninguém se importava com ninguém, então eu me vejo como uma pessoa que não é vista no mundo. Então você está deixando toda a tua história definir como você se vê. E hoje o nosso exercício é não. Não é o que o teu pai que foi embora disse sobre você. Não é o que o teu ex ou a tua ex falou na hora de ir embora, nas brigas que você tiver. Não, é você. Qual é a resposta que você tem para dar a essa pergunta? Porque eu tenho que sim escutar algumas pessoas importantes. Quem são as pessoas importantes? Aí a gente elege algumas relevantes para nós, mas sabe qual é o perigo? Algumas pessoas importantes para nós não deveriam ser, porque pessoas importantes são quais? Aquelas que a gente importou. Daí vem o importante. O problema é quem que você importou para dentro de você. E às vezes a gente importa pessoas que a gente deveria exportar. Olha, eu importei algumas pessoas, mas hoje eu vou mandar de volta para o país de origem. 10 anos depois, não importa, eu importei quem eu não deveria, eu estou exportando você, e agora eu vou ser mais criterioso com quem eu vou importar, porque essas pessoas são as importantes. Então aqui nós já temos um exercício muito grande, né, para mergulhar dentro de si, para saber assim, quem que a gente importou, e aí a gente vai dar uma vasculhada, segundo Davi e o Freud, dentro da gente, para a gente se conhecer. A gente fala assim, mas não é possível que um infeliz desse está aqui dentro, e tá, porque a gente importou esse infeliz. Às vezes foi enfiado goela abaixo, mas a gente aceitou. Então eu tenho que talvez fazer um check-up para exportar alguns e importar uns novos, ou não, você vai poder dizer assim, não, aqui dentro, tem só gente querida, que me ama, e eu escuto o que eles falam.
Agora, veja bem, escutar não significa que você tem que entrar no trilho que essa pessoa está dizendo. Quer dizer que você tem que pegar o que ela falou, o que você falou, coloca isso para conversar, construa a tua vida. E aqui entra um exercício de autoestima que muita gente pode até confundir com arrogância. Mas a gente precisa entender que a acusação dos outros diz muito mais sobre eles do que sobre nós. Inclusive, um negocinho chamado inveja. E quantas histórias que talvez a gente escutaria aqui hoje, de que quando você levantou e falou, eu vou mudar de vida, alguém falou, você não. E talvez essa pessoa que falou, você não, é porque ela está morrendo de inveja da tua coragem. Ela está morrendo de inveja porque ela queria talvez ter essa parceria que você teve com Deus, de se valorizar e dizer, eu vou refazer a história da minha vida. Se vocês dessa família vão ficar de braços cruzados, aceitando essa vida medíocre, eu não. Porque eu entendi que eu tenho valor, que eu sou especial, que a minha história pode ter um rumo e um significado bonito, e que a partir de mim muitas coisas podem mudar. Isso mexe com o lado interno de todo mundo. Então, o nome disso aqui é o que é arrogância? Não, o nome disso é se sentir amado, se sentir especial, é ter autoestima, é olhar para dentro de si e falar assim, eu tenho valor, e se vocês acham que eu não tenho, Deus acha que eu tenho e isso basta. Porque quando um covarde me reprime, pode ser sinal de que eu estou num ótimo caminho. Porque quando um omisso zomba da minha decisão, eu posso continuar em paz, eu posso até cometer erros, mas o da omissão eu já superei. A mediocridade, a omissão e o descaso com a vida simbolizam, sabe o quê? A ausência de Deus. Logo, levantar e tentar significa que Deus está com você. Porque Deus está no lado oposto da omissão. Deus está no oposto da indiferença. Deus está no lado oposto das pessoas que estão de braços cruzados vendo a vida passar. Deus está de mãos dadas com aqueles que querem fazer a vida acontecer. Ele é por esses. Ele está com esses. E aí as coisas mudam. Ou seja, não defina sua história pelos gritos que ainda ecoam dentro de você. E eu coloquei o ainda entre parênteses porque eu quero acreditar que uma hora vai acabar. Nós trazemos ecos da nossa infância, eu acredito muito nisso. Que as nossas experiências primeiras, tanto dessa vida aqui física como da nossa vida espiritual, elas marcam muito a gente. E algumas falas acompanham a gente a vida inteira. Mas eu não posso dar para essas falas o poder de me definir como ser humano. Aquilo que falaram para mim há 20 anos. Então fala, foi uma pessoa que falou. Aliás, onde é que está essa pessoa? Eu nem sei, mas a fala dela eu estou trazendo até hoje. E eu não posso definir a minha vida por esses ecos que ainda estão aqui dentro. Eu preciso aprender a diminuir o volume das pessoas. Diminuir tudo? Não, é que tem gente que está no volume 10, sabe? Aí você tem que pôr ele lá no 2. Aliás, tem uns que tem que mutar mesmo, mute. Bom, uns você deixa mais baixinho, porque é até importante falar, não, deixa eu ver, deixa eu ver o que essa pessoa tem para dizer. De repente dá pra gente trocar uma ideia aqui, construir um outro caminho. Mas não são essas pessoas que tem que definir, quer elas estejam do lado de fora, quer elas estejam do lado de dentro. E todos nós temos pessoas do lado de dentro, por quê? Porque nós importamos pessoas, nós importamos conceitos, frases e conteúdos. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a minha segunda pergunta para você, a primeira foi como você se vê, a segunda é, qual é o seu propósito? A vida está passando. E o que você está fazendo enquanto ela passa? O que você está deixando por aí no coração das pessoas? Quando você passa, você deixa um cheiro. Qual é? Autocrítica. Não é autodestruição, é autocrítica. Eu passo pela vida das pessoas. O que eu deixo nelas? Qual o cheiro? Qual é a lembrança? Qual é a memória? Isso tem a ver com o meu propósito de vida. Para muitos, Golias era uma dor, um sofrimento. Para Davi foi um propósito. E não é o Golias enquanto figura metafórica, mítica, seja lá como você quiser enxergar. É o Golias enquanto uma realidade de vida. Enquanto um momento. É um Golias. Poderia ser outra coisa, mas é o meu momento, está aqui, porque eu vejo todo dia. Então eu posso transformar isso como a marca da minha omissão, da minha indiferença, ou eu posso colocar o Golias como meu propósito. Não, isso aqui vai dar um sentido para a minha vida. Você precisa olhar para a tua vida hoje, seja lá para o que for, e transformar esse sofrimento, isso tudo no quê? Em um propósito. Não, eu vou trabalhar isso aqui, e por um tempo, não é para a vida toda, mas por um tempo,
Isso aqui vai ser o meu propósito. Eu vou acordar e vou lidar com isso aqui. Eu vou enfrentar isso aqui. Até porque o problema que não é enfrentado é adubado, ele cresce. Cada dia está um pouquinho maior. Não, eu vou lutar contra. Vai ser o meu propósito. Nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Qual é a melhor maneira de eu superar algo? O que me dá capacidade? A sensação de que eu não estou vivendo à toa. De que eu não estou à deriva. Não, eu tenho um propósito, eu tenho um porquê acordar de manhã. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Como que eu vou fazer isso? Você tem um porquê? Tem. Então você vai encontrar o como. Quando eu não vivo à deriva, eu encontro um como. Agora, se eu não tenho um porquê, a vida é um suceder de dias vazios. E julho é igualzinho junho, que vai ser igualzinho outubro, e 2027 vai ser igual 2023, porque eu estou vivendo sem saber muito bem o que eu estou fazendo aqui. Aí você vai dizer, mas eu morro de medo. Onde estiver o seu medo, ali está a sua tarefa. Você tem medo de viver? Então, a sua vida é a sua tarefa. Eu estou com medo de enfrentar as coisas. Olha, pois bom, o medo acabou de te dar um propósito. Porque onde está o seu medo, está também a sua tarefa. E isso é discurso positivista de vitória? Não. Isso é discurso espiritual de superação e valorização da vida. Agora a questão é que se você não decide nem lutar, você já perdeu. Então nós não estamos falando assim, ó, vai em cima que você vai ganhar tudo. Não, não tem nem como fazer essa afirmação. Porque a proposta de Jesus não é assim, você vai ganhar tudo. Ele diz assim, vocês vão ter muitos problemas, mas tem bom ânimo para enfrentá-los. Mas e se você não vencer aquele problema lá? Você já venceu um monte, inclusive a omissão, a indiferença, a apatia, porque você lutou. E lutar é dar um propósito para a vida. Ou seja, não desista de você. Não desista da sua vida, não desista da sua história. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu. E se Deus não desistiu de você, por que você está desistindo? Não, mas o meu entorno todo está dizendo que eu não tenho valor. Então abaixa o volume desse entorno e começa a escutar a voz de Deus, a voz de Jesus, colocando no teu coração palavras que produzem vida e vida eterna.